Vocês pediram, insistiram, clamaram e finalmente conseguimos trazer Mairi Mashita Iruma-kun, como conhecido em inglês, Welcome to Demon School Iruma-kun. Bem, como diz claramente no título, esse tal de Iruma Suzuki é um jovem de 14 anos que trabalha que nem um condenado para sustentar a vida boêmia dos seus pais. Em um certo dia, depois de quase virar picolé de atum, ele é sequestrado para o submundo pelo demônio Sullivan, pois os seus lindos pais queridos o venderam para o chifrudo, meu irmão. Ao menos esse bigode chifres aí é gente fina e deseja se tornar seu avô, só porque seus amigos Levi e Belial sempre se gabam de seus netos lindinhos e ele fica com invejinha. Ok, e agora que ele tem um avô do capeta, literalmente, ele viverá uma vida de adolescente normal no submundo em uma escola de demônios, onde deverá manter sua identidade humana em segredo ou corre o risco de virar almoço dos seus colegas. É só não chamar atenção, certo? Difícil quando seu avô é o diretor da escola. E já no primeiro dia de aula ele arranja briga com Asmodeus Alice, que faria um discurso de boas-vindas, mas Sullivan dá seu jeito de fazer Iruma-kun apresentar. O jovem lê o discurso fornecido pelo vozão, aterrorizando todos os alunos com suas palavras, mesmo sem entender o que ele está dizendo. Na verdade, o que ele estava aclamando era um feitiço perigoso para evitar que, por 24 horas, Iruma caísse no chão por qualquer tipo de acidente e virasse piada alheia. Já Asmodeus, que estava com ciúmes de não ser o representante da abertura, desafia o prota para um duelo. Ele começa a soltar suas magias de fogo, só que o jovem humano, que constantemente viveu situações perigosas trabalhando pelos seus pais, desenvolveu uma habilidade sobre-humana de se esquivar do perigo. Isso dá a impressão que ele até se recusa de revidar, porque considera seu oponente um fracote, o que deixa ele ainda mais irritado. Quando Asmodeus muda sua estratégia e parte para o corpo a corpo, quase ataca uma loirinha na plateia, que é salva por Iruma agarrando o valentão e dando um suplex alemão perfeito. Parece que a magia de nunca cair no chão faz milagres na luta livre. Agora, para quem não queria chamar muita atenção, se tornar famoso no primeiro dia de aula com muita fofoca de luta livre não parece ser a melhor das estratégias. A surpresa maior vem quando seu oponente se declara servo dele. Afinal, demônios respeitam bastante a demonstração de força. Já no dia seguinte, vemos Sullivan dando uma de vovô coruja pra cima do neto adotivo, com presentes e uma mesa farta de comida. Falando nisso, o prota tem uma capacidade de consumir quantidades insanas, um verdadeiro glutão com estômago sem fundo. E já na escola, temos a primeira aula sobre invocação de familiares mágicos, basicamente criaturas que serão servos de quem os invocou se forem bem treinados. Na prática, a força do familiar é proporcional à habilidade do invocador, além de também influenciar na classe que os alunos serão direcionados. E essa atividade será supervisionada pelo professor Naberius Calego, um bicho bem cara de mal. Ele ensina que para summonar um familiar, deve-se realizar uma cerimônia usando seu sangue em um pergaminho de convocação devidamente desenhado. Mas por enquanto, o sensei já entrega os papéis devidamente prontos para a aula. Vemos Asmodeus, o aluno com maior pontuação dos iniciantes, invocando uma cobra górgona cuspidora de fogo. Já o Selo reage de forma diferente na vez de Iruma. Por ele ser um humano, a criatura mágica summonada é obrigatoriamente um demônio, e a vítima mais próxima dele é ninguém mais que Calego Sensei. Para piorar para esse professor sério, não somente ele virou um familiar, mas a sua nova forma é uma espécie de corujinha fofa com asas de morcego. E qual a conclusão dos alunos? Eles assumem que Iruma deve ser mais poderoso que seu familiar, ou seja, o professor, para poder invocá-lo. Isso gera uma fofoca gigantesca e, consequentemente, fama para esse jovem humano, e a repercussão para a corujinha é ainda pior. Pois, de acordo com Sullivan, os contratos de convocação são inquebráveis e duram o ano inteiro. Calego até entra em choque depois dessa notícia. Um tempo depois, conhecemos também uma nova estudante, chamada Valek Clara, uma personagem hiperativa com quem Asmodeus recomenda não se envolver. Na verdade, muitos tentam evitá-la, porém a mesma acaba se apegando ao prota que não resiste à palavra por favor. Pronto, o garoto não sabe dizer não, gente. Enfim, essa garota brincalhona tem uma magia que todo humano gostaria de ter: bolsos mágicos que podem copiar qualquer objeto. Fico curioso para saber o que vocês gostariam de copiar aí, hein? Só que essa mágica em uma garota inocente gera problemas. Vemos que outros alunos manipulam Clara até para criar comida de graça para eles. O pior é que a garota tem ciência disso, e tristemente revela que se acostumou a ter que subornar as pessoas para serem suas amigas. Além de inocente, ela não se valoriza. E lasqueira. Ela até exibe o mesmo comportamento com Iruma, que recusa a oferta, deixando-a chateada inicialmente, até que ele fala de forma bem transparente que quer ser amigo dela sem subornos. Pela reação da garota, deve ter sido a primeira pessoa a falar isso na vida inteira, hein?
Bom que quando os outros alunos tentam manipulá-la novamente, ela joga uma máquina de bebida neles para aprenderem. Legal que posteriormente, Asmodeus segue a ideia do seu mestre e também se torna amigo de Clara. Mais tarde, vemos uma cena com o diretor e o corpo docente em uma reunião, onde eles decidem a segregação dos alunos em cada classe. E o novo trio é colocado na classe dos Misfit, basicamente a sala dos alunos problemáticos que não se encaixam bem no padrão das regras da escola. São um bando de desajustados, isso sim. Agora, chegando lá, Iruma quase é desvivido por uma armadilha criada por seus novos colegas de classe, que apostaram se o próximo a entrar na sala sobreviveria. Um dos outros alunos, um loiro marombeiro chamado Sabnok Sabro, pagou de machão e tancou todas as armas. Ainda por cima, se declara que será o próximo rei dos demônios com sua força monstruosa. Nesse dia, os alunos são introduzidos ao ranqueamento dos demônios, um sistema meritocrático que classifica os indivíduos de acordo com seus feitos, talentos e habilidades, onde Iod, ou 10º nível, é o indivíduo pica das galáxias. Os alunos serão testados para que seja determinado o seu nível inicial. A prova será uma corrida por um vale não muito simpático, além de um aviso amigo do prof para evitar o guardião da região que está um tanto de mau humor. Então é dada a largada e todos os alunos alçam o voo. Afinal, todo demônio tem asas e voar até a linha de chegada é a melhor opção, né? Já isso não é verdade para Iruma, mas visto que Kalego não sabe o segredo do garoto, ele simplesmente lança o jovem penhasco abaixo. Felizmente, o protagonista tem plot armor, então claro que ele se safa. Tudo graças a uns corvos demoníacos que logo depois o deixam cair acidentalmente no ninho do guardião. Aqui, ele encontra um pássaro gigante ferido, que na verdade é o filhote do guardião do vale. Iruma tenta ajudar, cortando a mão para mostrar que fará uma atadura, e surpreendentemente a criatura entende. Mas assim que o jovem inicia o tratamento, seu sangue entra em contato com a ferida do gigante e cura imediatamente. Acho que Iruma é o messias dos demônios, hein? Pois seu sangue tem poder. Agora, agradecido, o filhote decide dar uma carona para Iruma até a chegada. Só que enquanto rola tudo isso, o anime nos mostra o marombeiro loiro querendo provar sua força. E adivinhe, é claro que ele foi direto para o guardião na esperança de derrotá-lo. Ele usa sua habilidade de criação de armas, toda a sua força, mas só leva porrada. Até que finalmente admite que cometeu um erro. No shit, Sherlock! Nesse processo de reconhecimento da derrota, até vemos sua motivação por querer ser o rei dos demônios. Afinal, é um senhor título legal. Não que isso importe, pois o meme do caixão começa a tocar pra ele. Sendo salvo no último instante por Iruma, que pula na frente dele e tranquiliza o guardião ao mostrar o filhote curado. Ato que faz o marombeiro pensar que seu colega é tão poderoso o suficiente para tancar até um guardião, hein? Agora na linha de chegada, vemos Asmodeus em primeiro lugar, seguindo por Clara que veio montada nele. Já os desgarrados do trajeto acabam em último, ao menos chegam com estilo no Uber Guardião do Vale. Em seguida, Kalego mostra para os alunos uma coruja, responsável por fornecer a todos suas insígnias de classificação. Asmodeus recebe o nível 4, Clara recebe o nível 3 e Sabnok o nível 2. Já o Prota recebe um anel de ouro no lugar de uma insígnia. O marombeiro até fica assustado, pois há uma profecia de que o próximo rei demônio virá de outro mundo, fará outros demônios seus servos, curará ferimentos com seu sangue e usará o Anel de Salomão. Por nada não, mas eu acho que o anime acaba de dar um senhor spoiler, hein? Nesse momento, uma sombra negra aparece do acessório gritando em uma frequência que atordoa todos os demônios à volta. Iruma até dá um jeito de acalmá-lo, só que isso não controla totalmente. Essa sombra está faminta pela energia dos demônios, e vendo o risco dos alunos, Kalego se prepara para aniquilar esse problema, sendo interrompido por Sullivan que apareceu do nada no último segundo. O bigode explica que o anel se alimenta de poder mágico, servindo como uma espécie de armazém de magia. Sendo assim, o próprio diretor o alimenta com um pouco do seu poder mágico, acalmando completamente a sombra. Com o final dessa novela, pelo Prota não ter recebido uma classificação oficial, por padrão ele recebe o nível 1. E mesmo com esse nível mais fraco, a fofoca sobre o seu anel aumenta ainda mais a sua fama, chamando a atenção do conselho estudantil. Em seguida, vemos os alunos na aula de botânica, onde eles aprendem a usar a magia para cultivar plantas. Nessa aula, basta eles aplicarem um encantamento visualizando sua criação para terem os primeiros resultados. Dá pra ver que isso corresponde bem à personalidade de cada um. Já Iruma, que naturalmente não possui magia, diz o feitiço sem esperar nada, ao mesmo tempo que pensa sobre o seu mundo. Só que as palavras mágicas ativam o seu anel que extravasa a grande magia do vozão, fazendo a semente explodir em uma gigante árvore de cerejeira. Isso chama a atenção da presidenta do conselho estudantil, Azazel Ameri, que reconhece a árvore como uma planta dos humanos. Na verdade, a maioria dos demônios acha que os humanos sejam um tal de conto de fadas, mas a família dela possui uma biblioteca secreta cheia de mangás,
sendo que ela é obcecada pela obra Memórias de Amor. Sabe aquele mangá clichê que mostra um casal se batendo ao virar na esquina, com charme à primeira vista? Esse é o tipo de mangá. Porém, como ela não sabe ler japonês, acredita ser um livro de feitiços de amor humano. Cômico que é exatamente esse clichê que acontece entre os dois na escola, com a Mary se desequilibrando e caindo no chão. Reconhecendo a semelhança da cena do mangá, ela acredita que Iruma está tentando fazê-la se apaixonar por ele, até concluindo que talvez ele deva ser um humano, hein? Garota esperta, gente. Nesse ponto, ela pensa em reportá-lo ao seu pai, que é chefe da segurança de imigração. Porém, seu mangá caiu do bolso e Iruma reconhece. Por acaso ele trabalhou como assistente do mangaka dessa obra e descaradamente revela sua identidade. Na real, isso foi bom, pois a Mary percebe que ele sabe ler japonês e o arrasta até o escritório dela e pede para que leia história em voz alta. Ela já era vidrada na obra antes de saber ler, mas agora que escutou a história, seu fascínio chegou a outro nível. Querendo saber mais, ela coloca seu número de telefone no Prota para pedir novas leituras. Isso aí vai render bons momentos, com certeza. Em outro dia, ele novamente é convocado por Mary, deixando Asmodeus e Clara desconfiados. Ambos resolvem segui-lo enquanto confabulam algo sobre seu amigo. Asmodeus assume que Iruma está executando seu plano de assumir o conselho estudantil, enquanto Clara pensa que está sendo excluída da brincadeira. Já dentro do escritório de Mary, ele e Iruma discutem sobre a ambição que muitos têm para si no mundo, o que faz o Prota refletir que talvez sua vida de servidão o impediu de criar sua própria ambição, e decide por agora subir seu rank como objetivo temporário. Nesse ponto, sem querer, os espiões invadem a sala e Clara tenta levar seu amigo de volta, presumindo que a presidenta estava tentando roubá-lo. Inclusive, após isso, ela desperta um ciúmes forte e fica apreensiva de perder seu primeiro amigo. Resolve até apelar para a recomendação de Sabonak, atração com artimanhas femininas. Visto que ela tem uma nota de 2% em sensualidade, isso será meio complexo. Mesmo assim, a professora Rain, que é uma sucubus, lhe dá umas dicas de sex appeal. E quando Clara tenta jogar seu charme de forma um tanto desastrosa, o Prota simplesmente assume que talvez seja uma nova brincadeira. Ela tenta diversas táticas, mas nenhuma funciona, ficando o quê? Meio pra baixo, chegando em casa e só sendo animada por um beijinho de sua mama. Talvez o mesmo funcione em seu colega, né? Ela usa tudo o que aprendeu nos livros de forma um tanto deturpada em seu ataque de beijo, mas Iruma esquiva com sua habilidade sobre-humana e quem recebe o ataque é o Kalego Sensei. Alguém ficará de castigo após a aula. Agora, no final do dia, havemos um tanto deprê assumindo ser desprovida de feminilidade. Até aí que Iruma comenta pensar nela como uma garota, a ponto de restaurar um pouco da sua confiança, e de quebra, ela ainda declara que o fará se apaixonar por ela no futuro. Bacana que esse simples ato confiante fez seu sex appeal aumentar para 10% de acordo com sua professora Rain. Na cena seguinte, vemos agora o Prota decidido em aumentar seu rank para o segundo nível. Escutando o desejo do colega, Asmodeus reage de forma meio exagerada e começa um planejamento para fazer seu mestre avançar ao 10º posto e governar o mundo. Na real, o garoto está apenas contente de ir para o segundo nível por enquanto, jovem. Então, a melhor maneira no momento é conseguir uma boa pontuação no próximo evento do colégio, a execução de Bola de Canhão. Nome épico, mas é apenas um jogo de queimada. O jovem assume que se dará bem com sua habilidade fugaz, isso até saber que os alunos podem usar seus poderes demoníacos. Aí a desvantagem é grande, hein, jovem? Então ele pede para Sullivan auxiliar em seu treinamento, logo descobrindo que pode controlar seu anel para usar um pouco de magia no exame. Mesmo assim, decide competir com seu próprio poder. Pensando nisso, seu avô designa o treinamento físico para a ópera, o gato espartano. Mano, o Prota sofre para pegar a bola. Mesmo assim, se recusa a desistir. Depois de uma semana de treino, eventualmente Iruma supera seus instintos de esquiva e obtém força suficiente para segurar a bola. Ele está pronto. Chega o dia do exame e sabemos que só o time vencedor terá a chance de ter seu rank aumentado. E pasmem, Asmodeus é designado para outra equipe. A prova se inicia com um caos instantâneo instaurado, no final sobrando somente Iruma e seu pseudo-servo em um grande dilema. Se ele deixar o Prota vencer, o ajudará a ganhar uma classificação, mas desmerecendo todo o seu trabalho árduo. Então, o coração de seu amigo decide em arremessar com toda a sua força. E mesmo sem medo de segurar a bola, Iruma não consegue parar o poderoso arremesso, optando por um contragolpe, redirecionando sua trajetória para o oponente que é atingido por seu próprio poder. Resultado, Kalego Sensei fica impressionado com o feito, promovendo o garoto para o segundo rank. Até a Mary, que veio só para assistir seu crush, também o parabeniza por conseguir sua ambição, fechando o arco da execução das bolas de canhão, e agora somos introduzidos ao novo professor,
Bars Robbins, com sua aula de relacionamento com familiares. E aqui vemos Asmodeus e Sabnok invocando a Górgona e o Kelby respectivamente. Parece que há uma rivalidade de poderes aqui, hein? Já Iruma tenta recusar a participação, visto quem é o seu familiar, né? Até que Bars usa sua palavrinha mágica, por favor. Mano, pense em uma coruja furiosa. Ela só não deu fim no novato, pois é contra a interferência nos estudos dos alunos por razões pessoais. Diga-se de passagem, as políticas e regras que todos na escola devem seguir foram também escritas por ninguém mais que o próprio Naberius Kalego. Ele então decide dar o seu máximo, mesmo que isso seja um pouco embaraçoso para si. Tipo, pegar um frisbee e dançar só podem estar zoando com esse professor sério. Porém, no meio da aula, a rivalidade entre Asmodeus e Sabnok escala, a ponto dos familiares partirem para um ataque. Logo, Kalego dá uma surra e assume o controle da aula. Em sua lição, ele informa que os familiares são monstros violentos, e sem o correto adestramento, podem se tornar perigosos. Os invocadores devem treinar seus familiares enquanto também os temem, pois, apesar do contrato proteger quem os invocou, isso não é verdade para quem está ao seu redor. Após a aula, Kalego chama Bars para repensar seu estilo de ensino. E após isso, temos um novo momento na escola, a Guerra dos Battlers. Nesse mundo, essa tal de Battlers são basicamente clubes, aquela coisa clássica de animes escolares. O ponto é que, igualmente ao desempenho escolar, os integrantes dos melhores clubes também ganham níveis de acordo com o sucesso dos projetos. E nesse momento, temos a caçada de calouros, onde todos querem convencer os novatos a se juntarem aos seus battlers, de forma um tanto agressiva, hein? Tipo, o negócio é tão brutal que os novatos correm risco de vida. Logo, é de suma importância que o conselho estudantil monitore e contenha o caos, ao mesmo tempo que também recrutem novatos para si. Surpreendentemente, só agora Iruma percebe que a Mary é a presidenta, que aproveita para convidá-lo também a se juntar a eles. E visto que os alunos podem experimentar diversos clubes durante 3 dias, serão 72 horas de muita perseguição aos calouros. E como a fama do Prota é um tanto alta na escola, ele é especialmente cercado por todo mundo. Porém, em um certo momento, seu anel parece ganhar vida própria e o arrasta até Amikiryu, do Battler de aparatos mágicos, cujo colar também é feito do mesmo metal que o anel. Um cara gente fina, mas parece sofrer com bullying. Após isso, o trio de colegas visitam diversos clubes, onde a maioria parece ter uma segurança um tanto questionável. Agora em casa, Sullivan resolve colocar um novo ajuste no anel de Iruma para que ele possa escolher o nível de magia a utilizar, Devil, Demon e Ifrit como níveis iniciais, além de Pandorula para situações de emergência que liberam toda a magia do anel. Já no dia seguinte, na escola, vemos o jovem conversando com a Mary pelo celular antes de presenciar uma explosão causada por Kiryu. Cômico é que a waifu aí fica toda entusiasmada com a conversa, que até deixa os membros do conselho um tanto confusos. Afinal, o padrão dela é sempre super durão e sério aí. E já do lado de Iruma, vemos que ele presta ajuda ao veterano, que explica que seu clube cria itens mágicos, com o objetivo de permitir que demônios possam usar mais magia, focando em aumentar a inclusão dos que nasceram com menor potencial. Vendo o objetivo nobre do clube e relembrando um pouco do seu passado de sobrevivência no mundo humano, ele decide se juntar à causa e ainda leva consigo Asmodeus e Clara. E ainda mais tarde, ele presta visita ao conselho estudantil para a alegria de Mary, que já estava um tanto deprê com atraso. Pior que a alegria da moça dura pouco, pois já fica sabendo que Iruma decidiu ingressar em outro Battler. E após o período de recrutamento, os clubes se preparam para a festa de recepção dos novatos, onde até os pais dos alunos participam, ou no caso do Prota, o seu avô, que está feliz da vida discutindo em uma reunião com seus amigos até receber uma visita de Henry, o pai de Mary. Infelizmente, ele veio com voz de prisão, pois Sullivan está sendo acusado de ir ao mundo dos humanos ilegalmente e agora precisa dar explicações. Certeza que tem alguém mexendo os pauzinhos para causar confusão, e parece que a intuição de Kalego Sensei está afiada como sempre. Do lado dos alunos, sabemos que os Battlers competirão durante o festival demonstrando as atividades que cada clube desenvolve durante o ano, e os melhores participantes ainda têm chance de terem seu nível aumentado como prêmio. Porém, o time de aparatos mágicos não recebe qualquer espaço, pois tem pouquíssimos membros. Até que Iruma tem a ideia de criar fogos de artifício, pois o céu é área livre. Kiryu procede com os primeiros testes de explosões acidentais, o que intriga o novato de como ele não se machuca. Tudo porque ele tem a habilidade de criar barreiras mágicas, uma técnica especial vinda da sua família. Em seguida, o Prota pede a Mary que lhe empreste um de seus mangás para que seus amigos possam ter uma ideia de como deve ser um fogo de artifício. Ela até inicialmente se recusa, até escutar que veria fogos de verdade. Aí o coração de uma dama clama pela demonstração de beleza. Então que assim seja, né? Após um extenso teste, eles criam com sucesso o primeiro explosivo. Basta agora aumentar a escala.
Só tem uma coisa que bota em risco toda essa operação. Parece que Kiryu é cúmplice de Baal, um dos 3 demônios mais fortes do reino, inclusive ele é a razão pelo qual Sullivan está preso. Na conversa entre eles, é revelado que o plano de Baal é causar uma grande explosão na noite mais movimentada da escola, justamente para alcançar o maior número de vítimas possível. Para isso, eles usarão a invenção de Kiryu que está em seu laboratório secreto, mas não tão secreto assim, pois acaba de ser descoberto por Iruma, que foi arrastado pela escola com seu anel novamente. Enfim, já que o local foi descoberto, ao menos para que seu plano também não seja, ele decide revelar que ali é a antiga sala do clube que foi esquecida como depósito de velharias. Na real, uma pena, pois o local tem uma vista da hora para a área central, onde está o sino da escola que será tocado para dar início e fim às festividades. Ali, Iruma relembra o motivo dele ter entrado nesse Battler e decide incentivar seu veterano a tentar ganhar o primeiro prêmio com seus fogos de artifício. Infelizmente, esse rapaz tem outras metas sombrias para a festa. Já no dia seguinte, é dada a largada no festival, mas como os fogos de artifício requerem escuridão, o grupo decide explorar a concorrência durante o dia, com o Prota já solando o clube de Yakisoba ao devorar sua famosa porção ogro, deixando a galera sem qualquer ingrediente. Vemos também o Game Battler com seu chapéu mágico que permite que as pessoas experimentem aventuras de realidade virtual, até um circo subaquático. Mesmo assim, os garotos estão confiantes que têm chance de vencer. Eles voltam até seu mísero espaço para revisar o processo de lançamento e Clara acidentalmente acende fusível. Sorte que a explosão falha justamente pois a munição desapareceu. Kiryu levou o fogo de artifício para sua oficina, pois essa é a peça central para o seu atentado. E agora, com o cair da noite, ele destrói seu colar e do nada, uma penca de barreiras cobre toda a escola, impedindo que as pessoas possam circular livremente. Do lado de Kalego Sensei, ele consegue destruir brevemente as barreiras, porém não desativá-las, visto seu poder de reconstrução. Talvez somente com o poder de um demônio nível 10 como Sullivan isso seria possível, o que significa que a sua prisão foi combinada com esse ataque surpresa. Pensando nisso, ele aciona os professores criando um plano de contingência. Primeiro, anunciando que as barreiras são um evento de labirinto surpresa, montado em conjunto pelos clubes de magia e games, justamente para acalmar os alunos, que seguem as barreiras até a área central conforme o inimigo deseja. Em seguida, Kalego vai até os arquivos da escola para pesquisar todos os demônios com habilidades de criação de barreira. Nesse meio tempo, vemos Kiryu carregando fogo de artifício em uma grande máquina, mas percebe que Iruma está indo ao laboratório e esquivando de todos os obstáculos. Isso é possível pois Asmodeus usou sua memória para criar um mapa do colégio e sua magia em soldados de papel para encontrar as barreiras invisíveis e deduzir o caminho até o esconderijo, informando em tempo real para Iruma pelo celular que consegue chegar ao local antes que seu veterano conclua seu plano: usar o explosivo carregado com magia para causar destruição. Finalmente descoberto, Kiryu revela que a família Ami é famosa por seu poder mágico e talento com barreiras, porém ele nasceu com baixa capacidade mágica. Como ovelha negra da família, ele foi jogado de canto em um colégio de crianças problemáticas, e mesmo assim, ele conseguiu fazer uma breve amizade que foi por água abaixo quando um valentão roubou um acessório de sua colega e jogou no rio. Ele até tentou usar sua barreira para salvar o brinco, mas falhou, deixando a garota devastada. Pior de tudo, foi que ele descobriu ali que sentia um tanto de tesão em ver o desespero estampado na cara dos outros. Um comportamento compartilhado com os ideais de Baal para os demônios que esqueceram de seu estilo original de vida, se tornando muito dóceis e humanizados. Devido a isso, por anos ele o ajudou a completar seu plano de criar uma destruição e desespero nos pais ao verem o estado da escola e seus filhos explodidos. E é claro que com toda essa conversa, o vilão aproveita para espetar a angústia no Prota, insinuando o fim de Clara e Asmodeus. No entanto, Iruma demonstra a cara estoicamente despreocupada. Nem dá o trabalho de remexer essas emoções negativas e só monta uma escadinha e remove o fogo de artifício. Acontece que, graças à sua infância tentando desesperadamente sobreviver, visto que seus pais são uns inúteis, ele aprendeu a conviver com desgraças. Entendendo que isso não levaria a nada ao seu futuro, ele não é manipulado por essas emoções e faz de tudo para vencê-las. Pois é, o vilão acaba de encontrar seu inimigo natural. Em seguida, o jovem pula com o explosivo em mãos e lança com toda a sua magia para os céus, ativando o Pandorula para obliterar a barreira, criando uma noite iluminada no badalar dos sinos da escola. Ato que encanta a todos, sem perceber que quase foram desvividos em massa. Mas um pouco antes disso acontecer, vemos que Kalego Sensei conseguiu restringir sua busca em suspeito correto, informando a todos do corpo docente que apreendam Kiryu. Com a ajuda da técnica Bullseye do novato, ele também informa Sullivan do perigo iminente, que por sua vez sai da prisão sem dar muita explicação. Afinal, ele é um dos 3 demônios mais poderosos desse mundo e pode fazer isso.
Esse senhor chega nos últimos instantes do show de fogos para evitar que os detritos explosivos caiam nos alunos. Em seguida, Kiryu finalmente é preso e levado pelos policiais. Iruma, juntamente com os battlers de artefatos mágicos, levam crédito da apresentação. Agora, a festa finalmente segue como pretendido, com a presença dos parentes dos alunos. Em especial, a família Vala, que veio em peso para bagunçar a vida de todos, com direito até ao musical. Já a reação de Asmodeus é o contrário quando vê sua mãe, que por ser especialista de sedução até joga um charminho no prota. Enfim, ele também não fica de fora da reunião, pois Sullivan e Ópera vieram bater o ponto. O do bigode veio fazer seu papel de avô, já o Ruivinho veio conquistar os prêmios das barraquinhas. Agora, com o final do festival e votações dos melhores eventos realizada, os battlers de sedução, de magia e de comunicação do campus recebem os maiores prêmios. Só que a premiação ainda não acabou, pois algo extra foi criado, porque o autor quer dar relevância aos heróis. O Tricky Award, que tem como recompensa o aumento de nível para o líder do clube, sendo o clube de artefatos mágicos o vencedor desse ano. Agora, visto que Kiryu foi preso, Iruma recebe a recompensa assumindo a insígnia de nível 3. O que me leva a refletir. Para quem não queria chamar a atenção no primeiro dia de aula, ele está cada vez mais popular. Tanto que até sai na capa do jornal do colégio. Depois disso, a cena muda para o Prota em um corredor e vemos que Henry veio dar um pulo na escola para conversar com Sullivan. Só que por acaso ele encontra o jovem humano e chama para uma conversinha. Lá, ele joga um verde para extrair uma confissão de Iruma sobre o seu caso, mas a conversa é interrompida por sua filha, já soltando vários elogios do garoto que também abre espaço para outras interpretações. Que eles passam tempo sozinhos conversando sobre amor, relações e futuro. Eita que esse pai coruja ciumento tem um treco imaginando o contexto dessas palavras, a ponto dos seus óculos quebrarem diversas vezes. Após a conversa, Iruma reflete sobre sua nova vida, decidindo que não quer voltar ao mundo humano, com a ciência que deve trabalhar ainda melhor para esconder sua identidade dos outros. Na real, uma tarefa árdua, visto que sua popularidade só aumenta, a ponto da cobertura da sua subida de nível ganhar mais destaque que a Dendoll Kurumo. E para aqueles que não sabem o que é uma Dendoll, é basicamente uma ídolo musical pop dos demônios que ajuda esses adolescentes a passarem pelo ciclo maligno de comportamento destrutivo. Pois através das músicas eles convertem seus impulsos em excitação saudável. E por acaso Kuromo é a identidade secreta de Crossel Kerori, uma das alunas das classes dos desajustados. E visto que ela era muito charmosa desde pequena, decidiu usar esse seu talento inato para se destacar entre os seus irmãos, que eram bem melhores que ela no uso de magia. Porém, desde que Iruma chegou, ele tem aparecido nos jornais com mais frequência do que ela, a deixando com ciúmes. Para piorar sua frustração, o Prota ainda ganha ingressos para o seu show e, coincidentemente, o sorteio para conhecê-la pessoalmente. Visto que ela precisa manter sua identidade em segredo, ela também mantém uma postura defensiva o tempo todo, só que não adianta. O Prota tem uma dedução perspicaz, e correlacionando como ela fecha as mãos e o estilo de óculos no camarim, ele percebeu que era Kerori. Ao mesmo tempo que ele tem boa dedução, parece ter zero filtro na fala. Ele admite sua invejinha de como ela consegue esconder sua identidade, já que ele está cansado de ganhar popularidade acidentalmente. Falar isso para uma idol é fogo, mano, pois ao perceber que ele é super popular só por existir, deixa a mina descontrolada a ponto de desmaiar com febre por extravasar sua magia de gelo. Ou seja, agora ferrou de vez, pois com ela apagada, o próximo show corre risco de ser cancelado, a não ser que sua temperatura seja controlada por um médico ou alguém do seu próprio clã. De qualquer forma, a garota fica apagada em seu pesadelo sobre decepcionar sua família, acordando atrasada para entrar ao palco. Imagine só, todos aqueles fãs estressados com atraso. Só que não, pois Iruma salvou o show ao se vestir de idol. E agora, com a ajuda de Clara e Asmodeus, eles enchem linguiça com o ato de abertura, dando tempo para a família de Kerori chegar no estádio e recuperá-la da febre. Dito isso, Kuroma então sobe ao palco executando um incrível show com suas ajudantes de último momento. Agora de volta à escola, vemos os desajustados empolgados com as fotos do show, e parece que o Prota conquistou uma nova amizade, só precisa tomar cuidado para não revelar a identidade dela ou se transformará em picolé. Enfim, parece que esse garoto humano ainda viverá muitos desses eventos arbitrários no mundo dos demônios, mas isso são cenas para os próximos vídeos aqui no Farinha Panko. Lembre que para não perderem as próximas partes do Welcome to Demon School Iruma-kun, se inscreva no canal, gente, e ativar o sininho também ajuda. Então eu agradeço muito a todos e esse vídeo acaba agora.